Abra a Bíblia de vocês lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Timóteo 4, versículo 1. Primeira vez que eu estou aqui, depois de uns dias, pregando, depois de ser papai, como o nosso pastor já. E é uma honra hoje, eu subo no altar carregando, antes eu carregava só minha esposa, né? Hoje eu carrego a minha filha, a nossa pequena Esther. Depois a gente vai contar um testemunho aqui, quando elas estiverem presentes. Minha esposa está assistindo, está lá na casa da mamãe dela, mas nós estamos aqui cumprindo o IT, porque precisamos continuar. Nós precisamos continuar, não podemos parar. Faz parte do cristianismo, é a renúncia. Todos encontraram? Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz: Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Versículo 3. E que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quanto conhecerem plenamente a verdade. Versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom e, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Podem se colocar sobre o seu assento, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de estar nesse recinto, neste ambiente, onde nos reunimos para proclamar o Teu santo nome. Não diferente como das outras vezes, manifesta o poder da Tua glória. O que o homem diminua e o que o Senhor cresça e a Tua glória resplandeça sobre os Seus filhos. Eu te peço, Espírito Santo, venha apacentar as Suas ovelhas por intermédio da Tua palavra. Venha alimentá-los. Venha trazer o que o Senhor precisa trazer nesta noite. E assim seja feita a tua vontade. Paulo, ao escrever a carta ao Timóteo, ele estava dentro de uma prisão. E nós já começamos aqui, falamos de prisão ainda há pouco, que nem a prisão pode parar o poder da oração. E nem a prisão pode calar a voz de um adorador. A prisão, ela também não pode parar a missão que Deus ele colocou sobre ti. Por que eu digo isso? Se hoje eu pudesse dar um tema para esta mensagem, eu colocaria: não se divorcie da fé. Ou, com outras palavras, não se divorcie de Cristo. Não abra mão da sua fé. Vou repetir de novo. Não se divorcie da fé. O apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias haveria expressadamente uma grande apostasia da fé, que algumas pessoas abandonariam a fé, não dariam ouvidos à palavra, não aceitariam a sã doutrina, porque viria como comichões nos ouvidos. Dariam mais ouvidos a doutrinas de demônios do que doutrinas bíblicas que são dadas aos homens, inspirada pelo Espírito Santo, para que outros homens possam ser libertos. Por que aquelas pessoas que oravam por Pedro tinham consciência
e certeza do poder da oração se orassem pedindo a Deus. Porque a instrução que eles ouviram e o evangelho que foram anunciados a ele, não foi um evangelho anunciado por demônios. Foi um evangelho anunciado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que gerou fé sobre o coração daqueles que oraram. E por isso, imediatamente naquele momento, é entrado em exercício o poder da fé. É o poder de Deus, é o dínamos de Deus, é o poder para libertar os cativos e os oprimidos de Deus. Por quê? Pedro e Paulo dentro da prisão, eles foram presos, não foram? Mas eles também, ao mesmo tempo que estavam dentro da prisão, estavam servindo de testemunha ocular do cristianismo, do testemunho ocular de seguidor de Cristo. Eles estavam ali fazendo uma representação dos discípulos de Deus e gerando mais fé naqueles que estavam fora, porque mesmo dentro da prisão, eles não abriram mão da fé, eles não negociaram os seus valores por causa de estarem presos. Muito pelo contrário, quanto mais perseguidos eles eram, quanto mais levado em cárcere, cativo, quanto mais eles eram humilhados, mais fé no coração deles era gerada. Nem a prisão gerou no coração de Pedro a possibilidade de se divorciar da fé. Pelo menos quando nós lemos o capítulo de Atos, capítulo 12, em nenhum momento eu vejo Pedro sequer pensar em recuar. Muito pelo contrário, eles continuam ali servindo ao Senhor, e a igreja do lado de fora, ela também continua orando, porque eles poderiam se atemorizar por fato de Pedro estar dentro da cadeia, mas muito pelo contrário, a perseguição era combustível para eles continuarem exercendo a fé em Cristo Jesus. Talvez nós chegamos aqui nesta noite cativos na nossa mente, presos nos nossos próprios intelectos, presos por inimigo da nossa alma, mas esta noite é uma noite de libertação por intermédio da palavra e do poder de Deus. Tudo que está cativo em sua vida será quebrado pelo poder da oração, será anulado pelo poder da oração. Toda mente cativa, toda alma escravizada pelo inimigo da nossa alma e os ensinos de demônios que talvez foram absorvidos ao longo da sua vida e que você não conseguiu se libertar, hoje é a noite que a oração entrará em exercício juntamente com a fé, e todos os ensinos malignos que foram ensinados a vós serão totalmente agora destruídos pelo poder da palavra. Serão destruídos pelo poder da palavra. Quando nós lemos Êxodo capítulo 32, nós vamos ver Moisés subindo ao monte juntamente com Arão, e o povo de Israel que estava lá embaixo, tinham acabado de ser libertos, sair do deserto, sair do cativeiro, e eles não suportam sequer o tempo que Moisés está no pináculo do monte, falando com Deus, e naquele momento eles pedem para Arão para que eles possam construir um bezerro de ouro. Porque eles queriam adorar algo que era tocado e totalmente palpável. E Arão, naquele momento, ele começa a dizer, quando nós lemos o versículo 3, ele diz assim: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E no versículo 4 diz: este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus, ele vem, usa os discípulos, usa os filhos de Deus no século 21, para levar uma palavra de boas novas até você. Outrora que não conhecia a Deus, que não conhecia a verdadeira palavra, que não entendia que o cristão ele tinha que seguir o caminho do Calvário para que ele pudesse ver. O caminho da cruz é um lugar de libertação para nós que cremos em Cristo Jesus, porque na cruz encontramos arrependimento e salvação. O povo de Israel, eles tinham saído do Egito, da vida pregressa. Eles tinham feito o que Deus os fizera para livrá-los do mal, livrá-los da sequidão.
Mas neste momento tão obstante, eles passam neste momento por uma fase de esquecimento talvez. Não suportam o tempo da espera e começa a falar com Arão para que Arão construa um bezerro de ouro, porque eles não conseguiam somente, não bastava os milagres, o que Deus tinha feito com eles no Egito, não bastava Deus ter tirado Israel do Egito, Israel queria ter algo mais palpável, eles queriam tocar, eles queriam ver com seus próprios olhos aquilo que é palpável, e Deus já tinha manifestado a glória dele sobre o povo de Israel, já não se fazia mais necessário se construir um bezerro de ouro ou atribuir adoração a outros deuses, sendo que o mesmo já tinha os libertado do Egito. Talvez você já foi libertado do Egito, talvez Deus ele já te tirou da vida pregressa, já fez uma nova história na sua vida, mas talvez tem nessa nova geração, você tem dado ouvido às fábulas, você tem dado ouvido aos falsos apóstolos, você tem dado ouvido às falsas doutrinas, porque o tempo de quarto que nós gastamos com Deus, revela quem Deus é em nós. Por isso a importância do quarto, por isso a importância da metanoia, mudança de mente. É por isso que o Senhor ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo, falando a nós, cuidado com a apostasia nos últimos tempos. Porque são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, pelos demônios, para trazer fábulas, para negociar valores que são inegociáveis pelo Senhor. Mas voltando a Êxodo 32, o povo estava ali naquele momento construindo seus bezerros de ouro e adorando e se entregando a ele, se começaram a se encurvar a ele, o tempo que Moisés está no pináculo do monte. E naquele momento que Moisés está no seu momento de relacionamento com o Pai, o Espírito Santo de Deus fala com Moisés: Moisés, desce do monte, porque o povo de Israel, eles se dobraram diante de outros deuses, eles estão lá embaixo, construindo um bezerro de ouro, e devotando adoração a eles, desce sobre eles, porque a minha ira irá cair sobre vós. Entenda que neste processo aqui, isso acontece conosco atualmente, porque falamos durante anos, milhares de anos, que brevemente o Mestre retornará para arrebatar a tua igreja. Durante anos nós ouvimos que Cristo ele retornará para buscar os santos, os lavados, os remidos, ele voltará para buscar os Pedros, os Joãos, os Mateus, os Lucas, ele vai buscar aqueles que realmente não abriram mão da fé, e nós ouvimos esta palavra durante anos, mas alguns, durante o tempo, já se perderam no tempo atual, por esquecerem da promessa, ou por deixarem de acreditar, ou por não suportarem mais o tempo da espera. E eles agora, no século 21, agora trazendo para os tempos atuais, começam agora a construir os seus bezerros de ouro e entregar adoração a eles, e esquecendo que um dia o Senhor os libertou do Egito, os libertou da escravidão de Satanás, os libertou da alma que estava cativa. Eles esqueceram que um dia eles estavam com fome, Jesus os deu de beber, e nos deu de comer. Eles esqueceram que aquele dia que estava com sede, Jesus deu água para eles. Eles esqueceram que quando eles tiveram fome, o Senhor Jesus era o pão da vida, para saciar a vida deles. E começam agora a idolatrar, a criar ídolos em seus corações, a depositarem a fé em homens, a depositar a fé em ídolos, em famosos. Eles começam agora a criar coisas para direcionar a adoração. Estão se divorciando de Cristo. Estão quebrando a aliança que fizeram com Cristo. Porque eu estou falando de pessoas que conheciam. O povo de Israel conhecia. Eles viram um milagre que Deus fez quando estavam no Egito. Atualmente também eu estou falando com os filhos que tiveram experiência com Deus, cantaram de Jesus, pregaram de Jesus, oravam no quarto, derramavam
secavam as suas lágrimas, passavam horas e horas falando, tendo relacionamento com o mestre, não queriam abrir mão do tempo que tinham com ele por nenhuma outra coisa, mas agora, outrora, começaram agora a se deixar pelas fábulas que os homens anunciam agora, começaram a se deixar levar pela psicologia, começaram a se deixar levar agora pela teologia humana, começaram agora de deixar de anunciar o que era para Cristo, que era o centro, e começaram a colocar o homem no centro. Porque outrora o quarto, o centro era de Jesus, mas agora no quarto o centro sou eu. Mas aí Jesus está aqui nesta noite falando conosco: cuidado, não abram mão da fé de vocês, não se divorciem da fé, não se apartem de Cristo, não se afastem de Cristo, não quebrem a aliança que nós fizemos com Ele no dia que entregamos a nossa vida a Ele. Não peça demissão, não se separe do seu pai, ainda mesmo que se for preso, não abra mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos, que é a vida eterna, que é a salvação. Você não precisa esperar morrer para viver a eternidade, começa a viver a eternidade aqui e agora, entregando a sua adoração, cantando Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Não precisamos morrer para viver o que é eterno, já podemos viver agora, porque a nossa alma é eterna. Nós podemos senti-lo e nós podemos louvar o nome dele e podemos nos arrepender. Mas Israel tinha quebrado a aliança. Eles quebraram a aliança que eles tinham feito com o Senhor. Quantas vezes atualmente pessoas têm quebrado a aliança que fizeram com Deus? Quantos divorciados da fé, pastor Arley, não encontramos aí nos ministérios, congregando quarta, quinta, domingo, independente dos dias, estão lá, participando dos cultos, mas sendo levado pelas fábulas, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinamentos, pelas doutrinas de demônios. A sua consciência está sendo totalmente cauterizada por aquilo que é oposto à mensagem da cruz, por aquilo que é oposto ao cristianismo, aquilo que é oposto a uma palavra de salvação. Estão sendo engoldados pelo ego, estão sendo levados por aquilo que traz prazer ao seu corpo físico, aquilo que traz prazer para preencher o seu ego. Jesus não veio para preencher o nosso ego, Ele veio para amassar o nosso ego com o poder da palavra, assim como Ele foi esmagado na cruz do Calvário, e dizer para nós assim, ó: eu vos chamei para a liberdade em Cristo Jesus, e tirei cativo da morte eterna. Foi para a liberdade que Ele nos chamou, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você não pode se deixar sucumbir na tua faculdade, no teu trabalho, seja lá onde for, por doutrinas ou por leis humanas. Não, você não está sobre o jugo da lei, você não está sobre a lei dos homens. Hoje nós estamos diante da lei que está acima de todas as leis, que é a lei de Cristo, é a lei do Pai, é a lei do Rei dos Reis, é a lei do nosso Salvador. Eles querem proibirem, eles querem transformar aquilo que é sagrado em profano, querem pegar o altar que era dado para adoração e colocar agora para adoração de homens. Não, quem foi feito para ser adorado é o Senhor Jesus. Quando nós nos apostatamos de Cristo, nós retrocedemos, voltamos para a origem, como era lá no início do Éden. Abandonamos a Ele, nos afastamos dEle, quebramos. Deixamos a união que tínhamos com Ele para viver união com o mundo. Com as fábulas do mundo, você se divorcia de Cristo para casar com o mundo, aonde que a promiscuidade é totalmente liberada, aonde que é tudo muito devasso, aonde que
que não se tem ética, aonde que você pode explorar o seu corpo da forma que tu bem quiser, aonde que você pode fazer tudo deliberadamente, sem nenhum tipo de pudor. Ei, não foi para essa liberdade, isso se chama apostasia. Ei, para herdar o reino dos céus existem regras, existem mandamentos, existem estabelecimentos, existem mandamentos para herdar o reino dos céus, existem regras, assim como existem regras na sua casa, na minha casa, mandamentos tem ali, para que os nossos filhos possam viver dentro do lar, existem regras ali, existe uma cultura, e para herdar o reino dos céus também não é diferente. Não se deixe destruir pelo tempo ou por achar que ele vai tardar. Não se deixe levar pelo tempo, muito pelo contrário. Use o tempo ao seu favor para gastar com ele, para investir com ele. Peça, ore a Deus: Senhor, me ajude a gastar o meu tempo com o Senhor. Me ajude, eu não sei gastar o meu tempo com o Senhor. Então ore ao Espírito Santo: eu quero gastar os meus dias aos teus pés. Eu quero gastar os meus dias aos teus pés, no trabalho, na faculdade, no casamento, no relacionamento, na igreja, seja onde for. Tudo que eu for fazer, eu quero gastar com o Senhor. O meu vigor e a minha força é sua. Porque quando abrimos mão da fé, começamos a deixarmos a sermos cativos e instrumentos para que, não, abrimos porta para sermos instrumento do inimigo da nossa alma sobre nós. Porque se não habita o Espírito, vai habitar o mal. O Espírito bate. O Espírito Santo bate e pede para entrar. O mal não. Agiu, ele entra. Basta um gesto, um olhar meu e seu, já é suficientemente para que ele possa atuar. E a Bíblia nos diz que por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falavam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Pastor Arley pode pregar aqui todos os dias: se a mente estiver cauterizada, não surgirá efeito. Por isso que a Bíblia diz: não jogue pérola aos porcos. Com outras palavras, não gaste tempo com quem não tem a mente ainda voltada para ouvir o que você tem para falar a respeito de Cristo a ele. Paulo diz que desde o ventre de sua mãe o Senhor já havia lhe escolhido, apesar de que ele foi um dos maiores perseguidores do cristianismo e dos cristãos na época, e praticante religioso, seguia a lei judaica na unha. Mesmo assim, no tempo oportuno, o Espírito se revela a ele. E ele diz que a palavra que foi revelada a ele não foi por homens, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas são reprovadas em seus testes espirituais. A maioria das pessoas. Eu não vejo de Gênesis a Apocalipse ninguém a não ser Cristo e Enoque. A maioria dos homens, em algum momento, falharam. Mas eles falharam em seus erros humanos, em suas falhas humanas. Não que se deixaram levar por outra palavra. Não que se deixaram levar por outro evangelho. Não foi isso. Quando eu leio Mateus 24 e 23, vai dizer assim: então se alguém vos anunciar, vinde aqui o Cristo ou Elohim, não acrediteis. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele retornará. Se alguém datar o dia e a volta de Cristo, não deem ouvidos. Se algum dos anjos descerem aqui para falar de você a respeito de coisas que Cristo não falou, não deem ouvido a eles. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá
a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Opa. A apostasia é um sinal daquilo que nós ouvimos há anos. Ele virá, ele retornará. Lembra o que a sua avó, os seus pais na fé diziam para você? Ei, filho, não abre mão da fé. Ei, não abandone Jesus. Ei, não deixe Jesus. Logo ele virá. Logo o mestre retornará e ele preparou um lugar para cada um. Lembra essas frases? E da forma mais simples possível era anunciada aos nossos corações. Ele virá. E se há um grande índice de apostasia nos dias atuais, é porque realmente o mestre agora ele se encontra mais perto do que anteriormente que falavam a nós. Porque a apostasia é um sinal do retorno do mestre para buscar a sua noiva. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E o que eles mais gastam tempo dentro da Câmara, do Senado, e na alta cúpula do poder legislativo deste país, é gastando tempo criando leis para quebrar, ou tentar quebrar, essa lei aqui. Criam leis para tentar deturpar a palavra, para aniquilar a fé daqueles que creem. Por isso precisamos continuar orando e anunciando que nós não somos salvos pelas leis, mas somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eles precisam saber que enquanto a igreja estiver aqui, eles não reinarão e nem subjugarão na totalidade esta nação e nem as outras nações. Podem acontecer os fatos, podem negligenciar a origem, mas não podem destruir os filhos. Não podem pastorar. Podem fechar as igrejas, mas não conseguem fechar a fé, porque a fé não é palpável e nem tocada. Ela é expressada no âmbito da alma. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando sua zombaria e seguindo as suas próprias paixões. Cuidado, Anderson. Cuidado, Anderson. Estão sendo guiados pelas suas próprias paixões, falando que é o Espírito Santo que está anunciando a eles. Depositem sua oferta no valor de tanto aqui, que amanhã será liberado para você. Dá a sua casa aqui, que amanhã vai ser liberado mais para você. Vem para Jesus, porque você vai ser milionário e bilionário. Vem. Abre mão de tudo, abandona o emprego, vem para Jesus, que Ele vai abrir uma porta maior. É tudo assim. Porta maior, milionário. Ei, Ele vai te dar uma casa linda, de 3 quartos, você vai ter 3 carros na garagem, pode vir, você era quebrado e agora você com Cristo vai ser milionário. Ei, vem que você vai ser o queridinho de Jesus. Não que você não vai ser amado por Ele, mas aonde que está a renúncia, aonde que está o abrir mão de si mesmo, aonde que está, carregue a sua cruz, aonde que está, abre mão do meu eu, aonde que está o princípio da cruz, aonde que está o princípio do andar com Cristo, de abrir mão da vida pregressa, para viver uma nova vida com Ele. Não está no script, não está na pregação, não está no estudo bíblico. Sai, corre,
Cuidado que estão sendo guiados pelos seus próprios corações. Estão sendo escarnecedores, só tirando as lãs das ovelhas. E cada dia mais se enriquecendo e adquirindo bens para o seu próprio favor. E assim como no passado existiam os falsos profetas, atualmente também existe. Mas assim como no passado existem os verdadeiros profetas, aqui atualmente também existe. Assim como o Espírito falou com Moisés no pináculo do monte, quando estava se relacionando, orando a Deus, o Espírito falou lá embaixo, falou no ouvido, falou com Moisés, desce porque estão construindo bezerros de ouro lá embaixo, estão entregando adoração a outro Deus a não ser eu. É o mesmo Espírito que fala, quando abre a palavra e fala a verdade para alertar, cuidado com os falsos profetas. O mesmo Espírito que fala dos falsos, é o mesmo Espírito que fala dos verdadeiros. É o mesmo Espírito que guia os filhos, é o mesmo Espírito que direciona os filhos. O Espírito Santo de Deus não deixará a sua noiva padecer. Ele não deixará que a noiva se divorcie dele. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Entenda que o mesmo Espírito que fala dos falsos profetas é o mesmo Espírito que te alerta sobre eles. É o mesmo Espírito que pode libertar você, seja lá do que for. Não se divorcie de Cristo. Em nenhum momento ele falou, por que eu estou fraco, eu abri mão da fé. Não, os momentos de fraquezas fazem parte da caminhada. Mas abrir mão da fé, não. Abrir mão da fé, não. Talvez a sua mente está cativa hoje, presa, acorrentada. Talvez o seu intelecto está cauterizado por outras mensagens. Talvez a sua mente está cauterizada pelos vídeos dos Reels, que é 30, 45 segundos, uma mensagem de autoestima, uma mensagem boa. Mas em nenhum momento você vai encontrar lá, não, eu estou passando essa situação. Você está passando essa situação porque você falhou como administrador daquilo que Deus te deu. É por isso que está passando. Mas o Senhor, Ele veio aqui nesta noite para dizer a nós que estamos aqui por intermédio da palavra: não sejam levados por outra palavra, a não ser esta palavra que foi lida aqui. Porque pela palavra de Deus e pela oração somos santificados. Feche seus olhos. Coloca a mão sobre a sua mente. Espírito Santo, de uma ponta a outra, eu peço para que o Senhor visite as mentes daqueles que aqui estão. Rashoital remil fartaya, chofurtanayo sode arkaya. Toda mente cativa, lotramasorkaya, toda cauterização pelas fábulas, toda cauterização, toda palavra que gerou um entendimento ao contrário de Cristo sobre a tua mente, visitou o teu psique. Pelo poder da palavra, eu oro agora, sejam libertos agora na mente, agora. Toda mente que estava cativa, o interesse do Senhor sempre foi trazer um entendimento claro de quem Ele é, racionalmente, de quem Cristo é, para que nós não possamos deixar a fé. Então eu oro agora no poderoso nome de Jesus agora. Senhor, visita as mentes agora, visita as almas que aqui estão agora, visita os seus filhos, as suas filhas agora. Eu oro para que todo espírito
espírito maligno que porventura cauterizou, veio sobre você durante esses dias ou esses anos, especificamente nesta área do conhecimento, para tentar cauterizar, para tentar não te dar um entendimento claro, que é pela palavra, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Vai embora agora, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, solte as mentes, correntes sejam quebradas agora, correntes sejam quebradas agora, correntes que aprisionavam a tua alma, seja quebrado agora em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, sejam livres agora em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, mente seja aberta, em nome de Jesus agora, sejam livres agora, sejam livres agora, sejam livres em nome de Jesus, para se arrepender, para serem livres e se ajoelharem diante de Deus e orarem diante de Deus, ainda que os seus corpos mortais pequem contra Ele, nós encontraremos a justificação na palavra, é na palavra, nós somos justificados por Ele, o teu sangue nos limpa, o teu sangue nos purifica, e não há pecado que Ele não possa limpar, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há ser humano que Ele não possa transformar, aonde Ele toca tudo se transforma, aonde Ele toca tudo melhora, se precisar de restauração Ele é a restauração, se precisar de vida Ele é a vida, se estiver precisando de abraço Ele é o abraço, se estiver precisando de esperança Ele é a esperança, se estiver precisando de pão Ele é o pão da vida, se estiver precisando de água Ele é a água da vida, está precisando de cura Ele é a cura, está precisando de salvação Ele é o caminho para a salvação, está precisando de pai Ele é o pai, está precisando de um sacerdote Ele é o sumo sacerdote. Arabasui chodeiai viaratou reviotandaiai oshodrai remiodorgiei asorgia. Não se curvem diante do mal, não se curvem diante das fábulas. Ele é a vida. Levante as suas mãos ao céu. Diga, oh, com a ferida de ser Amuriacho, a Family Church está crescendo, não é por causa dos homens, é por causa do Rei dos Reis. É porque há uma palavra da verdade neste ambiente, há uma palavra que está sendo liberada neste ambiente. Remando e viodaia, sejam cheios de Deus aí. Riomaio soderra, romondo e bioder claia sou. Eu oro para que o Espírito Santo tome a tua mente. Eu oro para que Ele envolva a tua mente, o teu coração, o teu corpo, a tua matéria humana. Não precisamos de milhares, precisamos só dos 300. Não precisamos dos milhares, precisamos só dos 300. Não precisamos de milhares, só dos 7.000 que não se dobraram a Baal. Entenda, não precisamos de multidões, precisamos só da qualidade. Ei, a oração é suficiente, a palavra é suficiente, Ele é suficiente. Então sejam revestidos aí pela palavra, sejam revestidos aí, sejam alimentados aí pela palavra. É a palavra, a glória é dele, o poder é dele. Eu entrego a tua noiva diante da tua mão e continuo pedindo, Espírito Santo, continue adornando a Family Church com o poder da tua palavra, com o evangelho da cruz. Ei, que a tua palavra seja despejada, derramada, envolvida sobre os corações aqui. Ei, agora, emiodo, imiaço, remaio, xônia, remioburgia, iaço. Correntes caíram hoje, correntes caíram hoje, em nome de Jesus. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
sobre esta palavra que nós recebemos de orientação, de busca, onde está determinando sobre nós essa palavra para que você possa ungir os seus ouvidos e entender que na oração você possa a cada dia caminhar na direção do Senhor, porque é na direção do Senhor que nós não vamos nos perder. Você entende que na direção do Senhor que você não vai se perder? Porque hoje são tantas coisas que a gente escuta, é ou não é? Tantas coisas, hoje a gente precisa ser guiado. Por isso que quando você vê naquelas direções, a primeira vez que a gente esteve em Israel, eu estava juntamente com a minha esposa, a gente ouvindo ali aquela israelita explicando como é que o pastor unge a ovelha. Ele unge a cabeça dela e ele tem que ungir as orelhas dela. Para quê? Para que a mosca não pouse e não deixe a varijeira entrar. Porque senão a varijeira entra, pousa ali, e se tiver uma ferida, aquela varijeira vai entrar e vai para a mente dela e deixa ela demente. E quando entra a palavra, que é a unção de Deus, você está ungido, você está recebendo revestimento sobre a tua cabeça. Isso corresponde o que, pastor? O óleo do Senhor está vindo sobre a tua cabeça hoje. O Senhor hoje está te ungindo hoje, para te livrar de toda praga. Muitas vezes a gente não entende porque que a ovelha vai naquela rocha e se bate naquela rocha, porque muitas vezes ali, aquela varijeira entrou, ou entra pelas narinas, ou entra pelos ouvidos, e se bate de tanta perturbação. Mas eu declaro que essa varijeira já morreu hoje. Você está revestido pelo poder da palavra, você está revestido pelo poder da palavra de Deus. E se tem alguma coisa, irmão, que estava te cegando, não é a visão. O Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Muitas vezes você está vendo, mas o entendimento você não está tendo. O Deus desse século cegou o entendimento. Você vê as coisas, mas não consegue perceber o que você está fazendo. Então é muito mais sério do que nós imaginamos. Tem gente que está indo para o buraco e não consegue ter o entendimento da situação. E a gente precisa pedir: Deus, abra meu entendimento, para que esta palavra faça morada na minha vida. Dai-me entendimento. Tem hora que a gente não compreende essa palavra, a gente não entende. E eu quero orar agora para que Deus te dê entendimento dessa palavra, para que você ore, para que Deus te dê revelação. Não é só sonho, irmão, porque sonho, muita gente sonha, mas Deus vai te dar revelação para esse tempo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero chamar os pastores, obreiros, nós queremos orar por você. Nós vamos orar também pelos pedidos. Sai do seu lugar. Eu quero orar especificamente para que Deus te dê sabedoria, te dê entendimento para esse tempo, para aquilo que nós estamos vivenciando. Que eu quero orar porque Deus vai abrir o teu entendimento. Você não vai entrar mais em situações adversas, situações que você vai passar por situações onde você vai ver e o inimigo não vai te levar, irmão, a entrar em laços do inimigo mais. Você vai ver que você vai ser mais que vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Eu declaro, Deus vai acalmar os teus nervos, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar força, Deus vai te dar, entendimento para você vencer na força do Senhor. Põe a mão no teu coração, comece a orar. Você sabe aquilo que Deus está falando contigo, você sabe aquilo que o Senhor está falando na sua vida, você sabe aquilo que o Senhor está ministrando em você. Nós vamos orar agora, vamos tocar em você. Os pastores, obreiros, nós vamos tocar em você, mas agora você vai orar. Você sabe aquilo que Deus está falando e você precisa dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero esta palavra para a minha vida. Eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não vou ser levado por qualquer situação. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Eu quero que o Senhor me dê força. Eu quero que o Senhor me dê graça. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero que o Senhor me dê entendimento a cada dia. Vamos orar, Rodrigo. Vamos em nome de Jesus. Eu quero que você comece a orar. Diga: Senhor, eu preciso desse entendimento, dessa palavra para a minha vida. Eu preciso desse entendimento para a minha vida a cada dia, em nome de Aleluia. Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença. E agora, meu Pai, debaixo dessa palavra, nós queremos, ó Deus, liberar as vidas dos meus irmãos aqui nessa noite.
que toda escama nos olhos, que toda barreira do entendimento seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos mentes cativas ao senhorio da tua palavra. Ó Pai querido, que o inimigo não venha roubar a mente, o coração dos meus irmãos com ideologias, com pensamentos contrários à tua palavra, mas que a cada dia eles possam ser renovados pelo Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus querido, vai quebrando cadeias nessa noite, em nome de Jesus. Que todo grilhão, que tudo que tem, ó Deus, aprisionado a mente dos meus irmãos, seja destruído agora em nome de Jesus. Abre o entendimento, Pai, abre o entendimento, Senhor amado. Dê a eles revelações na tua palavra, pois o Senhor disse que nos daria direção, que nos guiaria em toda a verdade. E nós clamamos nessa noite: Espírito Santo, vai visitando agora cada mente, cada coração, em nome de Jesus. Vai repreendendo toda frieza, toda apatia, toda mornidão espiritual, que caia por terra agora, e que o Senhor venha avivar a tua obra no nosso coração, assim como Abacuque orou. Aviva a tua obra nos nossos dias, Pai. Aviva a tua obra e a fase conhecida. Que nessa noite venha a tua unção, o teu poder, fortalecendo a vida de cada um, tomando pela mão, conduzindo na tua direção, na tua vereda. Nós não recuaremos, não retrocederemos, mas seguiremos firmes na tua palavra, seguiremos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso nos ajuda, Pai, fortalece os nossos passos, não nos deixe olhar para a direita, nem para a esquerda, não nos deixe esmorecer, não nos deixe vacilar, mas que possamos seguir firmes, alicerçados no Senhor, como homens que edificaram as suas casas sobre a rocha. Nós estamos aqui nessa noite clamando, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor escuta a nossa oração. Por isso, meu Pai, toma a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.